O Inspetor. O roubo das bananas. O caso começou quando eu estava no ginásio da polícia dando ao sargento Dudu uma lição de autodefesa. Agora, sargento, finja que você é um criminoso e você está atrás de mim com uma pistola. Eu vou fingir que estou lendo no jornal. Sim, inspetor, sem problema. Tá legal. Eu estou bem atrás de você. Muito bem, espertinho. Levante suas mãos. Primeiro eu pego o seu braço assim, depois eu faço isto. É isto. Um pouco disto. Um pouquinho disto. E se o bandido resistir, eu darei isto a ele. É isto. E mais um pouco disto. Depois, se ele não se render pacificamente, eu acabarei com ele com isto. Alguma pergunta? Sim. Como eu entro pro Exército da Salvação? Alô? Oui, comissário. Um navio carregado de bananas foi sequestrado? Deve ser trabalho de uma gangue. Muito bem, monsieur. Sargento Dudu e eu já estamos a caminho. Oui, monsieur, é claro. Sargento Dudu, temos um trabalho a fazer. Yeah! E não se esqueça a frase, sargento. Esteja sempre alerta, meu caro. Judy, onde esteve? Eu disse para ficar em seu quarto. Você quer ser caçada e levada para o zoológico? Você é um idiota mesmo. Roubando bananas. Eu pensei que fosse inteligente. Agora, entre ali e se eu ouvir um ruído seu, eu a deixarei de castigo. Agora entre logo ali. Vamos. Meus poderes de dedução finalmente nos levaram ao esconderijo da gangue. Espere aqui, Dudu. Eu vou cuidar desses bandidos pessoalmente. Se precisar de você, eu a subi. Ah, caramba! Aqueles bandidos vão se dar mal com ele. O inspetor é muito forte, muito forte. Alors, abra logo. Aqui é a polícia. Eu não fiz nada. Sou um cara honesto. Estou limpinho. Talvez isso refresque sua memória. Ora, essa. Isso está parecendo uma casca de banana que foi comida. Oui, mon ami, eu terei que prender você por causa disso. Entregue-se. Você não pode me prender por causa de uma banana. Eu tenho os meus direitos. Você teve a chance de se entregar. Agora eu terei que usar a força. Não use de violência comigo. Eu sou inocente e não quero brigar. Vamos lá, em frente. Eu deixarei você me acertar primeiro. Ah, está tentando me enganar. Conheço esse truque. Tente bater em mim, seu verme idiota. Puxa, parece que o inspetor está dando um jeito neles. Lembre-se, se precisar de mim, é só assobiar. Não se preocupe, eu posso cuidar dele. Só usei o método errado. O inspetor é o meu herói. Ele é tão forte. Seu porco miserável, você teve sorte. Quero ver fazer isso de novo. Se precisar de mim, é só assobiar. Ah, você quer mais, não é? É só assobiar. Lembre-se, assobie. Por que será que ele não assobia? Ah, eu acho que ele não tem tempo para assobiar. Vou logo avisando, seus bandidos. Eu vou subir e vocês vão descer comigo.
Muito bem, Tira. O que é que você quer? Tá legal. Onde estão os outros sequestradores? Não há mais ninguém aqui, apenas eu. Quer dizer que é você quem está batendo no inspetor? E o que você vai fazer? Ora, seu anão miserável, eu vou lhe dar uma lição. Isto é, por comer bananas. Não, pare, por favor. Vai, Devagar. vai. Não me bata mais. Eu me entrego, eu me rendo. Ai, Eu ensinarei você a não bater mais no inspetor. Ele é meu herói. Inspetor, eu capturei o homem que bateu no senhor e usei todos aqueles seus golpes. Vamos, bandido. Você está preso. tudo por sua culpa. O Sargento Dudu é o meu herói. Ele é tão forte.